Paz seja convosco, meus amados irmãos. Mais um episódio da série VUT, Vivendo os Últimos Tempos. O objetivo desta série é nós estarmos estudando um pouquinho diversas passagens da Bíblia e ver o que essas passagens nos ensinam, nos trazem para os dias de hoje. A palavra não é somente algo que aconteceu lá no passado, não é apenas um relato histórico, mas nós sabemos e vemos que há coisas que estão para nós hoje, ensinos, direcionamentos, e o Espírito Santo ele vai nos ajudar, que ele venha também liberar esse entendimento sobre a sua vida. E eu quero orar por você. Senhor, peço que libere entendimento, peço, Senhor, que abençoe, Senhor, a cada irmão que está conosco nesta série. Sabemos que é o Espírito Santo que convence, que nos traz entendimento, e nós precisamos disso. Necessitamos, Senhor, desse direcionamento nesse tempo. Necessitamos, Senhor, da Tua orientação. É assim nós agradecemos. Assim, Senhor, seja feita sobre as nossas vidas. Meu amado irmão, o texto de hoje está em Mateus, no capítulo 24, no versículo 37, que eu quero ler para os irmãos. Diz assim: quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Nos dias de Noé, antes do dilúvio, o povo seguia a sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam o que estava para acontecer, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Meu amado irmão, um texto realmente interessante. Nós vemos que Mateus 24 há mensagens para os judeus, para gentios. Nós vemos que o próprio Jesus afirma: olha, eu vou voltar. Quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Então nós vemos aqui Jesus dizendo assim como foi, assim será. Isso nos chama a atenção, porque se Jesus está dizendo como aconteceu lá, vai acontecer agora, nós precisamos então verificar qual é o teor, o que estava acontecendo naquele tempo. Então nós entramos no texto de Gênesis, no capítulo 6, que fala sobre esse tempo do dilúvio, esse tempo de Noé. E no versículo 5 tem um relato muito importante. O Senhor observou o quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra, e viu que todos os seus pensamentos e os seus propósitos eram sempre inteiramente maus. Olha o que Deus está dizendo. Ele viu, ele observou que a perversidade aumentou. Nós vemos nesses dias que vivemos o grande aumento ou esfriamento do sentimento, do amor. Nós temos visto que não há mais tolerância, nós temos visto que o homem ele se comporta de uma maneira totalmente desconexa, daquilo que foi o propósito que Deus estabeleceu. Nós vemos que o homem ele está indo numa rota de destruição. A perversidade, nós vemos que a natureza tem sofrido pelo que o homem se tornou. Não somente a natureza, nós temos visto como o homem trata os próprios animais, tudo aquilo que Deus colocou em suas mãos, e sem falar no próprio ser humano, que tem sido destruído, ou o ser humano está se destruindo uns aos outros. Nós temos visto assassinatos, guerras, a própria fome é um resultado de uma ganância, porque a própria terra ela produz ou tem como produzir para todos, mas a ganância do homem, ele quer lucrar, ele quer tudo para ele quer ter e o outro não. Isso também mostra essa perversidade. Deus ele relata que os pensamentos e os pensamentos são bombardeados pelo que a Bíblia nos fala dos dardos inflamados do diabo. E a pessoa que não tem a palavra, a pessoa que não tem uma comunhão com Deus, ela não pode ter esses pensamentos neutralizados. Isso é algo muito importante nesses dias. A comunhão com Deus neutraliza. A Bíblia diz que o diabo ele lança dardos inflamados. Há uma batalha na nossa mente. Há uma guerra
que se estabelece a cada dia, e pela palavra eu consigo anular. A palavra de Deus, ela estabelece e cria em mim a fé. A palavra de Deus, ela me forja, ela faz com que eu venha crescer. Essa comunhão com o Senhor me protege. Essa comunhão, ela faz com que todos esses elementos que estão ao meu redor não tenham influência sobre mim. Eu posso ver, enxergar, presenciar todas essas coisas, até sofrer um dano por causa disso, mas isso não me abala por dentro, não atinge a minha mente, porque o Espírito Santo, ele está presente em mim e ele tem liberdade para trabalhar, cuidar do meu interior. E a Bíblia diz que esses não serão confundidos. Então nós vemos nesse capítulo 6 que Deus, ele observa todas essas coisas, e ele diz no versículo 8 que, porém, Noé encontrou favor diante do Senhor. O favor, ele aponta para a graça. A graça é o favor imerecido. Deus, ele resolveu nos salvar. E essa arca estava já apontando para Jesus. Podemos dizer que Jesus é a grande arca. Aqueles que querem Jesus terão a salvação, terão o livramento de tudo aquilo que vai acontecer sobre a terra no final dos tempos. Todos aqueles que recebem Jesus, a Bíblia diz que não sofrerão o dano da segunda morte. E a segunda morte tem a ver com a morte espiritual, a morte sem Deus. Essa é a pior morte, porque é os que morrem no Senhor, os que morrem em Cristo, esses já garantiram a sua herança, já combateram o bom combate, já guardaram a fé, e esses estão nos braços do Senhor. Mas aqueles que ainda estão vivos precisam lutar, vigiar. Por isso é muito importante receber essa palavra. É muito importante receber essa orientação. E voltando ali ao texto de Mateus 37, aqui diz: nos dias do dilúvio o povo seguia uma rotina. Olha que interessante, olha o que a palavra fala. O povo seguia uma rotina de banquetes, festas e casamentos. Então, os banquetes, podemos dizer assim, que seria grandes festas. Temos as festas comuns do dia a dia e os casamentos. Nós temos aqui uma sequência de entretenimento para o povo. Interessante essa palavra, meu irmão, que nós temos visto hoje uma grande força do entretenimento. O entretenimento, ele tem tomado a vida das pessoas. O tempo já é tão escasso. Não sou contra o entretenimento. Tudo tem um momento certo, né? Eclesiastes diz que há sempre um momento certo, um tempo certo para cada coisa. Mas nós não podemos nos esquecer que há um tempo que nós precisamos buscar. Um tempo que nós precisamos nos encher do Senhor. Se nós olharmos para o dia que tem 24 horas, eu preciso ter um tempo para o Senhor, para meditar na palavra, para me fortalecer, porque a força, ela vem de Deus, para que eu esteja firme para aguentar no dia a dia, que eu esteja blindado, para que Satanás não enche a minha cabeça com dardos inflamados. Então há uma necessidade de eu buscar o Senhor. E esse entretenimento, ele tem sido destrutivo, porque no pouco tempo que nós temos, as pessoas acabam se envolvendo com isso de uma maneira tamanha que a carne, ela não quer ceder ao Espírito. E a Bíblia diz que o Espírito, ele está pronto, mas a carne, ela é fraca. Mas a Bíblia diz que o Espírito tem poder de subjugar a carne. Significa que eu posso, a qualquer momento, parar e dizer: não, agora é o momento, eu preciso buscar o Senhor, eu preciso me alimentar. O meu homem espiritual, o novo ser que foi concebido, ele precisa ser desenvolvido. E essas são questões importantes. Por isso que conversas como essa que nós estamos tendo hoje, elas são muito preciosas, que elas vão trazer a essência, algumas coisas, ou fazer com que você olhe para determinadas coisas de uma maneira diferente. Esse ano Deus nos concedeu chaves, e a sétima chave é algo interessante,
Nós lemos agora que o povo seguia uma rotina do que? De banquetes, festas e casamentos. O propósito, entretenimento. A Bíblia nos relata, e Deus liberou para nós a 7ª chave, que diz assim: a rotina ela pode mudar, mas não o propósito. A rotina pode mudar, mas não o propósito. Nós não podemos mudar o propósito. Quando Jesus ele veio e se manifestou em carne, o objetivo de trazer salvação era a reconexão. Nós fomos salvos do Deus desse século, que tem aprisionado muitos. A Bíblia fala que este Deus, Satanás, o Deus desse século, tem aguilhonado muitos. Nós vemos que o pecado ele desconectou o homem. Então Jesus ele vem nos trazer salvação. Ele não simplesmente nos resgatou, mas ele fez uma aliança no seu sangue, nos dando uma nova vida. E a Bíblia fala que essa nova vida em Deus, ou em essa nova vida através de Cristo, é uma nova vida agora que eu vivo para Ele. Estou morto para o pecado e vivo para Ele. Isso implica numa comunhão diária que o Espírito Santo vai produzir dentro de mim, né? Esses frutos que vêm prevalecer, que tem a ver com o caráter de Cristo, tem a ver com o próprio Cristo sendo formado dentro de mim, tirando toda essa essência desses últimos tempos e estabelecendo algo dos céus dentro do meu coração. Então o povo ele seguia essa rotina, uma rotina de festas, banquetes, de casamento, e a Bíblia diz até que Noé entrou na arca. E a Bíblia fala que eles não perceberam. Isso é muito interessante. O versículo 39, deixa eu colocar aqui para os irmãos. Versículo 39 fala sobre isso. Eles não perceberam o que estava acontecendo. Meu irmão, olha o que a palavra está nos dizendo neste dia. Eles não perceberam o que estava acontecendo. O entretenimento ele tem esse poder de te entorpecer, de te nocautear, a ponto de você não perceber o que está acontecendo. Olha para a nossa volta. Tudo isso que nos acometeu nesses tempos, nós vemos que a rotina ela foi alterada, mas muitos estão mudando o propósito. Não há um tempo para se buscar o Senhor. Não há um temor para as coisas dos céus. Nós vemos que Deus está sendo deixado de lado, porque nem o compromisso que nós temos para estarmos cultuando ao Senhor, muitas vezes conseguimos fazer. Isso é um alerta para nós. Nós temos tempo para tudo, mas não temos tempo para o Senhor. E a Bíblia fala aqui que eles não perceberam o que estava acontecendo. A Bíblia relata que nos últimos tempos muitos vão apostatar da fé. Muitos vão ser enganados. Esse espírito de engano, o esfriamento. A Bíblia diz, olha, quem dera você fosse frio, mas por você ser morno, estou a ponto a vomitar da minha boca. Olha que coisa terrível. E a Bíblia relata aqui que eles não perceberam até o dia que aconteceu. Muitos só vão cair em si quando Jesus arrebatar a noiva, a igreja, e ele então entender no sumiço das pessoas, Jesus veio e eu fiquei. Isso é uma grande tragédia. É exatamente isso que a Bíblia está nos dizendo. Eles não perceberam o que estava acontecendo até que veio o dilúvio. E nós precisamos entender, nós precisamos compreender o que está acontecendo. Satanás quer te entorpecer. Queria ler um texto para os irmãos que está em Lucas. Lucas no capítulo 21, versículo 34. O texto começa dizendo assim, tenham cuidado, não deixe o seu coração se entorpecer. Olha que coisa interessante. Tenham cuidado, não deixe o seu coração se entorpecer com o quê? Com farras e bebedeiras, e nem com as preocupações dessa vida. Então nós temos aqui dois extremos. Eu posso ter o meu coração entorpecido com as festas,
ou como a Bíblia diz lá, banquetes, festas e festas de casamento, as coisas do dia a dia, as coisas do entretenimento, né, que nós trazemos para o dia de hoje, mas também nós podemos ter nosso coração entorpecido com as preocupações da vida. Interessante que Jesus ele diz que aquele que busca o reino de Deus em primeiro lugar, ele diz que estas coisas vos serão acrescentadas. Ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo que haver de beber, de comer, de vestir. Ele diz que quem tem essas preocupações são os pagãos, são aqueles que não têm Deus, mas aqueles que têm o Senhor entendem, o Senhor ele proverá, o Senhor segundo as suas riquezas ele proverá na minha vida, ele é meu Pai, ele está cuidando, ele é o meu Pai, é o seu Pai, ele está cuidando de nós. Jesus ele fala que se assim nós sendo maus sabemos cuidar dos nossos filhos, quanto mais o Pai que está lá no céu. Então ele diz: não andeis ansiosos. E o texto aqui fala sobre isso, ó. Tenham cuidado, não se deixe que o seu coração lhe entorpecer, nem pelos banquetes, nem pelas festas, também nem pelas preocupações. Não deixe que esse dia os pegue desprevenidos. Que dia é esse? O contexto aqui está falando sobre a grande tribulação, as coisas que vão acontecer nos finais dos tempos. Não permita que esse dia venha te pegar desprevenido. Nós falamos sobre a parábola das 10 virgens, e tinha virgens que não eram prudentes. É exatamente isso, foram pegas desprevenidas. O versículo 35 fala como uma armadilha. Essa é a grande armadilha dos dias de hoje, que você seja pego de surpresa. Essa é a grande armadilha dos dias de hoje, que você venha estar entorpecido, que você venha estar sendo levado pela grande massa, pelas grandes coisas que estão acontecendo, e você venha não perceber o que está acontecendo à sua volta. Aí a Bíblia diz que esses serão surpreendidos, porque o ensinamento de Jesus, o ensinamento de Deus através da palavra é: sejam sóbrios, sejam vigilantes. Eu preciso estar com meus olhos bem abertos. A Bíblia diz que esse será como uma armadilha, porque esse dia ele virá sobre todos na terra. É algo que é inevitável, né? Nós vivendo os últimos tempos significa que é viver coisas que são inevitáveis. O que a Bíblia então faz? Se é inevitável, eu vou alertar. Se é inevitável, eu vou ensinar. Se é inevitável, eu vou passar uma orientação aos meus filhos. É exatamente essa é a ideia de Deus. Jesus, em João 17, ele faz uma oração aos discípulos. Ele dizia assim: eu não peço que vos tire do mundo, mas que os guarde. Porque nós fomos criados para a vida. E nós fomos colocados na terra. Essa geração, ela é uma geração que foi feita para esse tempo. Então nós não podemos estar embriagados, nem entorpecidos. Não podemos ter uma rotina desconexa com aquilo que Deus estabeleceu. Se Jesus veio nos resgatar de um sistema que está no mundo, então nós precisamos estar alerta com esse sistema. Se Jesus precisou morrer e derramar o seu sangue para nos livrar de algo que está inserido nesse mundo, é para nós estarmos alertas. E esse próprio sistema que está nesse mundo, a Bíblia diz que ele é contra Deus, contra tudo que tem a ver com Deus e é objeto de adoração. Então, estar do lado desse sistema, a Bíblia diz que a amizade com o mundo é inimizade para com Deus. Eu não posso receber essas palavras na minha vida e agir como se essas palavras não existissem, ou ser insano de não tentar adquirir o conhecimento sobre isso. Jesus ele disse: louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que você tem preparado? O que você está preparando? Qual é o trabalho que você está sendo feito? Se Jesus é a pedra fundamental, o alicerce, e nós somos os construtores, o que nós estamos fazendo no nosso dia a dia? Porque Jesus ele ensina que aquele que levantou a sua casa sobre a rocha, no momento do vento e da tempestade, aquela casa não ruiu.
E às vezes ruir a casa não significa às vezes a pessoa afundar numa lama, podemos dizer assim. Simplesmente um afundamento espiritual ele é suficiente. E às vezes o afundamento espiritual ele não é visto às vezes com os olhos. Tem aquela aparência, parece que está tudo bem, mas não está. A Bíblia diz que Deus é Espírito. 4:24 de João. Deus é Espírito. Para adorá-lo, precisa ser em espírito e em verdade. Para buscá-lo, tem que ser neste lugar. Isso implica que Jesus nos ensinou a orar, a reservar um tempo, estar com o Senhor, falar com Ele. E Ele vai falar conosco. Trazer a palavra e colocar dentro do nosso coração. E tudo isso, fazendo tudo isso, nós recebemos essa instrução e estaremos preparados. Então, para nós finalizarmos aqui, nós vemos aqui no texto de hoje, Mateus 24:37, eles não perceberam que estavam até que veio o dilúvio, e aconteceu. Jesus ele diz assim: assim será na vinda do Filho do Homem. Amém, meu irmão? Que você guarde essa palavra. A ideia de Jesus era alertar. Todos esses relatos, Jesus estava falando, olha, quando acontecer, tem um procedimento diferente. Quando você perceber os sinais, Jesus está dizendo, olhem os sinais, olha as coisas que estão acontecendo, e você vai entender, está nesse tempo, esses tempos estão chegando. Jesus está nos alertando, está nos ensinando, para que venhamos receber toda essa orientação e venhamos ser guardados. O Senhor venha te guardar, que o Senhor venha te abençoar, em nome do Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Que você receba essa palavra. E diante dessa palavra, reflita um pouco. Não permita que que o seu propósito seja alterado. A nossa rotina ela já foi alterada. Nós podemos dizer que tudo isso que aconteceu nesses tempos, com a pandemia e outras coisas, é uma chave que foi virada. Essa chave não volta mais. O que aconteceu é algo que vem liberar outras coisas. Nós estamos já nesse funil, se encaminhando para os grandes acontecimentos. E é o momento não de entrar em desespero, não é momento de nós termos medo. Jesus está conosco, mas é o momento de abrir os nossos olhos. Nós não podemos continuar seguindo uma rotina de festas, de entretenimento, de como se as coisas não tivessem um rumo. Mas nós, como conhecedores da palavra, como portadores do Espírito Santo, nós entendemos que precisamos nos preparar. É isso que o Senhor está fazendo. Ele está preparando. Ele quer preparar a tua noiva, quer preparar as nossas vidas. Ele quer que nós sejamos fortalecidos, que você receba essa força, que você receba a paz, a alegria, que você receba toda essa orientação, para que você não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, mas que você siga no propósito. Como o apóstolo Paulo diz, eu olho para o alvo. Esse alvo é o Senhor, esse alvo é os céus. Esse é o nosso objetivo, amém? Todas as coisas que estão neste mundo, nesse tempo ao nosso redor, o objetivo é te tirar deste propósito, é desviar a sua atenção, é fazer com que você se torne como aqueles homens que não deram conta ao que estava acontecendo. A arca estava sendo construída. A arca em construção representa os sinais. Eles podiam contemplar, ver algo, está querendo me dizer algo. Mesmo que eles não entendessem ou não acreditassem, o fato da arca estar sendo construída significa que aquilo que está sendo falado é para ser olhado de uma maneira diferente. Assim também, essa é a mensagem do Senhor. Logo eu virei. Vigie e ore, não sabeis o dia nem a hora. Está dizendo, entre em comunhão com o Senhor. Você está ouvindo essa palavra neste momento, entre em comunhão com o Senhor. Jesus diz, arrependa-se e volta.
Vamos nos voltar para o Senhor, sabe? Pedir força, ajuda para Ele. Se você está com dificuldade de orar, de buscar, peça ajuda para o Senhor, Ele vai te ajudar. Mas você precisa fazer a sua parte. Esteja reservando um tempo. Diga: Senhor, eu estou aqui. Eu nem tenho palavras, não sei nem como orar nesse momento, mas eu estou aqui, Senhor. Eu tenho certeza, Ele vai começar a te encher e você vai começar a perceber algo acontecendo de novo dentro de você, porque o nosso Deus é um Deus misericordioso. Amém, meu irmão? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, e nos vemos no próximo episódio VUT, Vivendo os Últimos Tempos. Deus abençoe.